Olá, bom dia. Então, cá estou eu para mais um vídeo e eu estou gravando esses vídeos. Vocês sabem que a minha intenção é, em primeiro lugar, edificar a tua vida através do toque de Deus, da minha experiência com Ele e com a minha experiência de vida depois de o conhecer e também antes. E além disso, tocar outras pessoas que precisam conhecer o verdadeiro Deus, porque as pessoas normalmente pensam que conhecem a Deus, porque de pequeninas lhes é ensinado que Deus está lá em cima. Algumas pessoas pensam que está lá em cima, está a olhar por mim, mas Deus não faz parte da vida delas, não é o cerne da vida delas, não o adoram em espírito e verdade. Adoram de outras formas e não em espírito e verdade. E adoram também, Deus diz que só a Ele deverão dar culto, e as pessoas normalmente dão culto a outros deuses. Mas isto não é tema para este vídeo, este será um tema para um próximo vídeo, que depois só o Espírito Santo sabe quando será. E hoje venho trazer aqui uma coisa que realmente vai edificar a fé de vocês e vai alertar mesmo aqueles que não conhecem a Deus para estas questões que são muito importantes na nossa vida, por isso às vezes as coisas acontecem e nós não percebemos o porquê. Então, em primeiro lugar, temos aqui uma palavra deixa-me ver, em Mateus 15, 10, já no versículo 10, Jesus diz: E tendo convocado a multidão, isto aqui já é Mateus a dizer, e tendo convocado a multidão, lhes disse, aqui é Jesus a falar: Ouvi e entendei. Não é o que entra pela boca o que contamina o homem, mas o que sai da boca. Isto sim contamina o homem. Jesus fala isso, porque será que Jesus fala isso? Já vamos falar sobre isso a seguir. E depois tenho aqui em Tiago 3, versículo 10. Temos aqui 3:10. E Jesus diz assim: De uma só boca procede bênção e maldição. Meus irmãos, não é conveniente que estas coisas sejam assim. Acaso pode a fonte jorrar do mesmo lugar o que é doce e o que é amargoso? Acaso, meus irmãos, pode a figueira produzir azeitonas ou a videira figos? Tampouco fonte de água salgada pode dar água doce. Quem entre vós é sábio, e já vou continuando, comecei no versículo 10, mas já vou mais a seguir, já estou no versículo 13. Quem entre vós é sábio e inteligente, mostrem mansidão de sabedoria mediante com digno proceder as suas obras. Se pelo contrário tendes em vosso coração inveja amargurada e sentimento faccioso, nem vos glorieis disso, nem mintais contra a verdade. Esta não é a sabedoria que desce lá do alto. Antes é terrena, animal e demoníaca. Isto não sou a dizer, tá? Isto é Jesus a dizer. Esta não é a sabedoria que desce lá do alto. Quer dizer, quem anda amargurado, com o coração cheio de inveja, amargurado e sentimento faccioso. A pessoa que é enervada, está constantemente a desentender-se com os outros, não sabe calar a boca e guardar. Há coisas que temos que guardar para nós. A sabedoria, porém, lá do alto, é primeiramente pura, depois pacífica, indulgente, tratável, plena de misericórdia e de bons frutos. Imparcial, sem fingimento. Ora, é em paz que se semeia o fruto da justiça, para os que promovem a paz. Ou seja, o que é que isto tudo, qual é a minha finalidade de vir aqui? Ler para vocês estas palavras de Jesus, onde ele fala da palavra, do poder da palavra. É aí que eu quero trazer o meu testemunho, um testemunho muito triste, mas que eu penso que vai alertar, porque às vezes nós dizemos coisas que nem temos a noção do que é que estamos a dizer, e depois temos os frutos disso. E os frutos disso às vezes colhemos com muita amargura e lágrimas, e era escusado colhermos esses frutos se tivéssemos outro tipo de atitudes, outro tipo de palavras perante a vida. Então é assim, há uns anos atrás, há coisa de uns... Eu não quero mentir a vocês, mas foi há mais de 8 anos, portanto, estamos em 2019, 2011, acho que ainda foi antes disso. Mas eu não quero estar aqui a precisar datas, porque não me recordo já, mas foi há mais de 8 anos. O que é que aconteceu? Eu fui chamada para uma viagem de trabalho. Na altura eu viajava bastante, entre aspas, né? Nada assim todos os dias, mas viajava algumas vezes no meu ano profissional.
porque éramos só duas pessoas na minha área e tínhamos necessidade, quando não ia uma, ia a outra. Quando uma estava de férias, a outra ia substituir. E era assim que as coisas corriam. E às vezes haviam reuniões, vocês sabem que eu trabalho na Direção de Recursos Humanos do Grupo de Saúde, às vezes haviam reuniões nas outras ilhas e, por exemplo, se a minha chefe não estava, ia eu representá-la e muitas vezes isso aconteceu. Hoje em dia já não viajo tanto porque, entretanto, tem mais pessoas a trabalhar e a coisa é dividida por todos. Mas isto acontecia, eu fazia algumas viagens, bastantes, e ausentava-me de casa às vezes por períodos de 3, 4 dias, penso que 3, 4, 5 dias no máximo. Pronto, aconteceu que isto já tinha acontecido várias vezes, eu já tinha viajado desde que eu fui para esse cargo, que Deus me abençoou, eu já tinha viajado várias vezes, mas naquela viagem específica que eu ia fazer, eu fiquei muito revoltada. Porquê é que eu fiquei revoltada? Porque eu ia viajar, tipo, imaginem que era numa terça, agora não consigo precisar, e depois voltava numa quinta à noite, tipo às 8, 9 da noite. E na sexta-feira, de madrugada, tipo 5 da manhã, eu tinha que estar com as malinhas no aeroporto para ir para a minha viagem de férias, que eu costumo passar sempre com a minha mãe. Eu não ia levar a minha família comigo. Na altura ficava o meu marido e ficava o meu filho, ficavam os dois cá, e eu ia sozinha passar as minhas férias com a minha mãe. Isso foi decidido entre nós, não interessa agora o porquê. E eu ia passar as férias com a minha mãe, mas era hábito, como na altura o meu filho era mais pequeno e eles não se desarrascavam muito a fazer comida, etc. Era hábito eu deixar já alguma comida adiantada, até algumas coisas separadas, congeladas, para eles depois, pelo menos durante aquela primeira semana e meia, eles comiam o que eu deixava, uma semana, semana e meia. Depois começavam a fazer algumas coisas ligeiras, tipo cozidos, etc. Alguma coisa também comiam fora, mas pronto, era assim que eles, quando não íamos todos, era assim que eles faziam. E então eu tinha isso sempre na minha cabeça. Aquela semana antes de ir de férias era a semana para eu preparar essas coisas, roupas que às vezes faltava lavar para deixar tudo organizado para eles. Eu deixava tudo prontinho e não sei o quê. Eu agora estou a imaginar a minha cabeça estruturada para isto e de repente, porque se soubesse com antecedência, preparava tudo antes, ainda assim ia ficar a parte das comidas porque eu ia estar fora, não ia fazer isso, já me ia fazer um mal. Mas a parte das roupas, etc., ficava e a minha cabeça ia-se preparando psicologicamente para como é que eu vou fazer isto. Aquilo eu soube mesmo em cima daquela semana. Deve ter sabido tipo ou na segunda-feira ou na sexta antes, não sei. Sei que foi mesmo em cima quase da data de eu ir viajar. E eu comecei a pensar aquilo, não posso, não posso. A primeira coisa que veio na minha cabeça foi não posso, não posso. Partilhei em casa, disse à minha mãe, oh mãe, olha, eu vou viajar para aí na sexta-feira de madrugada e agora puseram-me para ir numa viagem, chego na quinta à noite, não tenho tempo de fazer nada, não tenho tempo. A mala é como a outra, que eu estou habituada a fazer malas até num quarto de hora, às vezes ir para o aeroporto. Já me aconteceu ir para o aeroporto à 1h30, à 1h10 está a tomar banho, à 1h15 está a fazer a mala e... e foi ao portal 1025 e estas coisas ninguém acredita, mas é verdade, passaram por cá. Pronto, mas malas não é aquilo que me preocupa, porque eu tenho mais ou menos estruturado o que é que levo. Na altura era menos organizado, agora sou mais. Sei mais ou menos organizado o que levo e ponho tudo na mala rápido e faço uma mala se for preciso em 10 minutos. Agora, o que me estava a preocupar era o resto. Não estava com a minha família, gostava sempre de estar com eles antes. Estar mais próximo, né, naqueles dias, porque eu ia ficar depois de 3 semanas sem eles. E eu fiquei muito revoltada, como eu já mencionei, e comecei tipo, a chatear toda a gente com isso. Tipo, os meus, a família, os que estavam próximos, meu filho, meu marido, a minha mãe. Eu não posso ir, mas como é que eu vou fazer? Porque eu não vou estar uma pessoa no serviço ser escolhida para fazer um papel e depois dizer que não, vocês estão a ver, na minha posição não dava mesmo, porque ia ser vista como estar a pôr coisas secundárias, né? Para o patrão, para o administrador, para não sei o quê. Era como se tivesse sempre uma coisa secundária à frente do trabalho. Para eles, né, quem é patrão vê sempre o emprego acima do resto. E estás a rejeitar a oportunidade que estavam-te a dar para tu, pronto, evoluires na carreira, etc, etc, etc.
porque é sempre uma oportunidade, não é? Uma viagem daquelas é sempre uma coisa que põe a pessoa mais, dá mais nas vistas, etc. E então eu não podia dizer a eles que não. E estava desesperada. E não podia sequer dizer à minha chefe, partilhar com ela, porque depois estar na boca dela era estar logo na boca de alguém mais acima, e eu não podia falar nada disso no serviço. Então era mesmo em casa. Eu não vou, eu comecei, eu não vou, eu não quero ir, e como é que eu vou fazer? E toda a hora aquilo me agoniava. E o mais incrível é que eu já conhecia a palavra de Deus, se bem que nessa altura estava num momento muito baixo da minha fé, mas eu conhecia a palavra de Deus, mas é como eu vos digo, estava muito em baixo de fé e estava-me a esquecer do Deus proverá e dessas coisas todas, e então eu comecei, tipo, naquele desespero tão grande, naquela raiva tão grande que eu fiquei, porque fico revoltada, sabem, quando a pessoa está a ser metida por uma coisa que não quer fazer, que não quer ir. A coisa que mais me irrita é me porem numa coisa que eu não posso, que eu não quero, e ser obrigada a fazer aquilo. Mexe comigo. Pronto, e então, quando isso aconteceu, eu depois de estar muito revoltada, aquilo nunca me passou, porque às vezes a gente vai digerindo aquela ideia, começa a organizar a nível mental, estruturalmente, e consegue engolir as coisas e fazer tudo, e depois aquilo passa, né? Depois de passar aquele período, depois aquilo acaba de passar, depois eu ia de férias e já tinha passado, e pronto, e passava-se. Mas não, eu nunca consegui gerir aquele tipo de emoção que estava dentro de mim cada dia que passava e que se aproximava da viagem, que já não eram muitos dias que faltavam, eu ficava cada vez mais irritada. E num desses dias, num dia de raiva, de desespero, eu disse, mas disse assim mesmo sozinha, não quero saber. Eu não vou para essa viagem e não sei o que é que vai acontecer, mas alguma coisa vai acontecer que vai me impedir de ir. E nem quero saber o que é. Foi mesmo assim. Cheia de raiva, de ódio, tudo aquilo que estava cá dentro do meu coração, porque é tipo como se estivessem a mexer com os meus sentimentos e com a minha organização em relação à minha família e eu não pudesse fazer nada. Pronto, eu disse aquilo. Disse aquilo e os dias começaram a passar e chegou o dia antes da viagem. Vocês desculpem, mas eu estou-me a irritar porque estou a ouvir um barulhinho. Não sei se é cá dentro, se é no lado de fora. Isso está... Quando eu estou a gravar, não gosto de estar a ouvir barulhos. E então, está amarrado em nome do Senhor Jesus Cristo. Fogo. Aquilo deve ser alguém que está ou a limpar, ou não sei, mas está-me irritante. Porque para estar a gravar e estar sempre a ouvir aquilo, está-me irritando muito, desculpem. Isto foi só uma parte. Porque eu também me irrito, vejo até o modos. Pronto, então estamos no dia antes da viagem e nesse dia o que é que acontece? Eu saio de casa, até tinha ido para ir trabalhar mais cedo, tinha ido pelas 8 e picos, 8 e 10, 8 e um quarto, tinha muita coisa para fazer no escritório e fui trabalhar mais cedo. Olha, eu chego, eu, na altura tinha a chave do escritório, tinha a chave daquilo tudo, desligava os alarmes, eu é que entrava quase sempre primeiro. E então eu fui trabalhar àquela hora. Chegando perto mesmo da porta do edifício de onde eu trabalhava, dá-me uma mal disposição. Uma coisa de estômago que eu começo inquieta para vomitar, mas depois eu sou uma pessoa terrível. Quando eu tenho que vomitar, eu detesto vomitar, acho que ninguém gosta, mas há pessoas que conseguem meter logo as mãos à boca e fazer aquilo, porque depois melhora, não é? E não, eu sou capaz de andar horas a ver se aquilo passa só para não ter que vomitar. Acho aquilo, pronto, é asqueroso, nojento, tudo mais. E fico muito mal disposta depois, aqueles azedos, é horrível. Desculpem lá esta parte nojenta do vídeo, mas é a realidade. E eu, entretanto, voltei para casa. E quando voltei para casa, portanto, cheguei à porta de serviço, comecei a sentir-me assim, cada vez pior, 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 e estava só pedindo a Deus que me deixasse chegar a casa para não me vomitar no meio do caminho, essas coisas, e ainda hoje sou assim, mas de antes era pior. E então cheguei a casa, vomitei em casa, aí por volta de umas 8h30 já estava em casa, 25 para as 9, vomitei em casa, vomitei muito, vomitei de uma forma que parece que o estômago ia sair, e voltei para o trabalho. Isto acho que era uma segunda-feira e era véspera da viagem, que a viagem era tipo na terça. A viagem de trabalho que eu ia fazer.
Mas eu nunca mais me lembrei da questão da viagem, nada disso. Eu estava tão mal que não pensei já nas palavras que eu disse, nem das questões da viagem, se vou, se não vou, se... Não pensei mais nada. Estava a pensar só naquilo que eu estava a sentir. E fui trabalhar, muito mal disposta, mas fui. Saí outra vez de casa, depois de me limpar, não sei o quê, e fui trabalhar. Toda a manhã tive meio mal, porque depois de vomitar daquela maneira, ninguém fica bem. Depois almocei, acho que só uma sopinha muito leve num café, e continuei a ficar muito mal disposta. Muito mal disposta, muito mal disposta. Por volta das 3 da tarde, eu estava quase a desmaiar. Houve uma colega que se apercebeu, a minha chefe, é um bocadinho assim, uma pessoa que para acontecer alguma coisa só se alguém cair ao pé dela. E antes acho que ainda era pior. Mas, hum, mas houve uma colega que olhou para mim e disse: o que é que a Ana Paula tem? Bem, eu lembro-me dela me ir buscar um copo de água com açúcar e eu ir tomar aquilo. E eu ter ido à casa de banho, estava-me a sentir mal, fui refrescar a cara e não sei o que. Eu olhei para mim, eu estava com cara de morta-viva. Sabem o que é uma pessoa sem cor, amarela, pronta a ir para dentro do caixão? Eu estava assim, enfiada, uma coisa horrível. Entretanto, tomo um copo com água com açúcar, que ela disse: a gente até chama isso um shot de açúcar e isso vai fazer bem, vai ficar melhor. E eu tomo um shot de açúcar e nem com o shot de açúcar, nem com nada, acho que aquilo me fez ficar mais mal disposta. Bem, a tarde foi passando, cada vez eu estava pior, agoniada, mal disposta. Mas o pior não era agoniada, mal disposta, era que eu estava a sentir as minhas forças no limite, quase não conseguia. Quando me levantava, quase não conseguia estar em pé, estava sentada, sentia-me a desmaiar. E eu estava tão mal, perto já de umas 4:30 da tarde, estava tão mal que eu disse a elas que ia à farmácia e que a minha chefe se tocou. Ah, mas o que é que se passa com a Ana Paula? E depois a outra que me tinha dado o açúcar disse: caralho, mulher, tu não te apercebeste que ela está tão mal assim, assim? Não interessa. Pronto, fui à farmácia, desci as escadas do edifício, dei a volta, que a farmácia ficava ali na rua Late, só andava um bocadinho da rua do meu edifício, que ficava quase no canto, e depois virava a outra rua, dava mais uns passos, sei lá, andava mais uns 4 ou 5 metros, e era a farmácia, em frente do outro lado da rua. Eu fui até à farmácia e na farmácia a senhora ficou muito assustada quando viu o Nespet, mandou-me sentar e me deu-me atenção. Olha, guardei aquele papelinho de atenção muitos anos. Se eu tenho muita coisa arrumada, mas se eu algum dia encontrar, não tenho a certeza de se pus fora depois ou não, passado esse tempo todo, mas se eu algum dia encontrar esse papel na papelada que eu tenho arrumada na arrecadação, ainda trago para vocês verem. A minha atenção, para vocês terem uma pequena noção, estava 5, máxima 5, mínima 3. E a senhora, muito preocupada, como é que eu tinha ido para ali, disse que tinha ido a pé. Ah, mas a senhora é louca, podia ter caído pelo caminho, da maneira que a senhora está, nem ninguém se aguenta com essa tensão em pé, não sei como é que você está em pé. Pronto, e entretanto a preocupação dela era que não devia voltar, já que tinha vindo a pé, não devia voltar sozinha, pelo menos, para o serviço. E disse-lhe: fico descansada porque eu trabalho aqui perto e não é preciso estar aí ninguém comigo, porque assim como eu vim para cá, vou para lá. Mas a minha preocupação foi dizer-lhe a ela se ela tinha algum produto, alguns comprimidos, alguma coisa, que eu tomasse, que aquilo passasse, porque eu tinha que viajar nessa madrugada a trabalho. E a senhora olhou para mim e disse-me assim: olha, minha querida, tu não vais viajar. Porque tu, da maneira que tu estás, o meu conselho, não quer dizer, tu podes fazer o que tu quiseres, mas o meu conselho, da maneira que tu estás pronta a ir para o médico, a ficar em casa, a tudo agora, trabalhar não, e muito menos viajar, porque o que vai acontecer é que tu vais acabar por dar trabalhos lá em cima ao piloto e à tripulação. Entretanto, eu voltei para o serviço, agradeci muito à senhora, não sei o quê, voltei para o serviço. Pronto, nesse dia, depois a minha chefe mandou-me embora, eu fui-me embora, já estava mesmo nos meus limites de forças, e fui-me embora. Eram 10 para as 6, já perto de 20, 10 para as 6 fui-me embora. Fui para o médico, já não fui trabalhar. No dia a seguir não houve viagem nem houve trabalho, porque eu já não fui trabalhar. O médico deu-me aqueles dias de tipo, entrei de baixa, qualquer coisa assim, e depois fui de vez de férias a seguir à baixa. Não, como eram poucos dias, falei com a minha chefe e ela não quis que eu fosse trabalhar para pagar aqueles dias, ou não é pagar porque eu estava de baixa, tinha direito a estar, não é? Mas como estava de baixa, podia pegar mal, depois ir de férias a seguir à baixa e não sei o que, não. Eles perceberam, eu estava ainda muito mal, porque depois o que o médico fez foi receitar-me uns comprimidos para eu tomar antes de comer. E depois eu tomava aqueles comprimidos e depois arrotava muito, arrotava. Mas quer dizer,
para vocês verem que eu fiquei a sofrer com esse mal depois disso. Eu comecei a sofrer de refluxo gástrico que nunca tinha sofrido. E o que é que aconteceu? Eu tive anos, até ao início deste ano, com crises de estômago horríveis que eu não podia. Eu comia, e aquilo não acontecia por eu comer, mas acontecia por eu me deitar. Ou seja, se eu comesse e não fizesse pelo menos umas 4, 5 ou 6 horas de digestão, eu não conseguia deitar-me porque os ácidos vinham para cima e provocavam-me dores no estômago horríveis, ao ponto de estar quase a desmaiar e ter que ir para o hospital levar medicamento na veia para aquelas dores me passarem mais depressa para eu não desmaiar. Portanto, vocês estão a ver o que foi que eu arranjei com as palavras de maldição que eu disse para mim própria. Vocês lembram-se o que é que eu disse no início do vídeo? Que eu disse na altura que não ia viajar, não sabia como é que ia ser, mas alguma coisa ia acontecer e eu não ia naquela viagem. Eu não fui na viagem e paguei com aquele mal durante anos seguidos. O que é que aconteceu este ano? Eu dei um basta no mal, eu tomei posse da bênção e eu disse que eu estava curada daquilo e desde março para aí eu sei que já há 4, 5 meses que eu não tenho dores de estômago e não estou a fazer digestões tão grandes como fazia antes. Também tenho mais cuidado com tudo aquilo que como em termos de não me restringe. Não é isso. Mas, por exemplo, se eu vejo que como uma refeição muito pesada, em vez de me deitar passado 2 a 3 horas, fico mais um bocadinho em pé e depois deito-me. E à noite tento não comer comidas demasiado pesadas. Mas de antes também fazia isso. E as dores que eu passei, eu não desejo a ninguém. Nem ao pior inimigo, aliás, a gente não deve desejar, né? Mas costuma-se dizer essa expressão. Eu não desejo a ninguém as dores que eu passei. Então está aí o vídeo de hoje. E isto é para alertar vocês que às vezes, sem querer, rogam maldições à vossa própria vida. Às vezes, sem querer, vocês rogam maldições aos vossos filhos e depois os filhos crescem e os filhos ficam amaldiçoados e vocês ficam sem perceber porque é que eles bebem, porque é que eles fumam, porque é que eles se drogam, amaldiçoam às vezes os pais, os maridos, quando alguém está irritado. É muito fácil sair uma maldição por fora. Então quem não conhece a palavra de Deus ainda é pior. Então é isso que eu venho aqui alertar hoje para nós todos, pormos um freio na nossa boquinha. E no outro dia até vi uma coisa muito gira no canal de alguém que agora não me lembro muito bem quem, acho que foi da Beatriz, que ela dizia que a pessoa, quando quisesse, quando fosse uma pessoa que estivesse muito habituada a falar de tudo que era mau, mas não é só rogar maldições, é você andar a reclamar que a vida não está boa, que esta vida é uma apoquentação, que essas coisas assim só atrasam a tua vida e só atraem maldições e derrota sobre a tua vida. E pronto, isto é para um outro vídeo, não me vou mais alongar. E é isso, o vídeo fica por aqui. Muito obrigada por terem assistido. Partilhem o vídeo porque acho que muitas pessoas precisam desta palavra, porque infelizmente até os verdadeiros cristãos às vezes caem nestas ciladas do inferno, tá? Por causa dos problemas que passam na vida. E muito obrigada, Deus vos abençoe. Confiem em Deus porque Ele é o justo juiz e vai abençoar a vossa vida. Orem, busquem, clamem a Ele e sejam fiéis porque Ele vai ser fiel com vocês, tá bom? Então uma boa semana, Deus vos abençoe e beijinhos, até ao próximo vídeo. Tchau!